Então vamos começar por aqui, também em live, também aqui pela sala do Zoom. A gente inicia e já começa gravando, né, Karina? Bora lá, turma. Quer dar oi aí, Karina? Tu tá sem microfone, né, Karina, para nós aqui. Sejam bem-vindos ao Terceiro? terceiro café com o líder. Então, essa comunidade que a gente já tinha, mas que agora estruturamos, né? E então sejam bem-vindos. Estamos também em live aqui para fazer convite para essa galera vir e iniciar a semana de uma forma diferente, né? Com conteúdo, com provocações. E que você saia daqui hoje, dessa aula, sempre essa vai ser a principal provocação, com uma decisão de ação. O que vocês vão fazer a partir daquilo que vocês estão recebendo hoje aqui e fazendo, né, as combinações com a experiência que vocês têm, com aquilo que vocês já estão vivendo. Então vamos lá, porque hoje o conteúdo é com a Grace. Então a gente inicia trazendo aqui a proposta, né, o propósito do café da comunidade que a gente criou. E quando a gente fala sempre no início de cada aula sobre o propósito desse movimento, nós lembramos aqui que em relação à liderança, nós temos o reforço nesse movimento da cultura. Então, como a gente sempre traz que tudo é aula, essa é uma oportunidade agora de modelar também isso, porque a cultura ela precisa ser reforçada sempre, o porquê, né? O propósito, e é isso que a gente está fazendo por aqui também. Então, a comunidade ela nasce para reunir pessoas comprometidas com o desenvolvimento, e logo cedo aqui algumas já estão conosco. Assim que a sala é aberta, muitos já estão aqui conosco, já segue gravado porque alguns assistem depois também. E o desejo, claro, aqui é buscarmos, encontrarmos resultados sustentáveis. Mais do que conteúdo, esse é um ambiente de crescimento. E esse é o código de cultura. Quando a gente olha para isso, nós trazemos 7 princípios. O primeiro é que a gente lidera com intenção, não é de qualquer forma. Nós colocamos pessoas no centro, então, se você é líder e deseja estar com as pessoas no centro, encontrar resultados, entende que liderança é isso? Esse é o seu ambiente, esse é o seu lugar. Crescimento é uma responsabilidade pessoal. Aqui a gente reforça. Somos responsáveis pela evolução da nossa carreira, pela aplicação do nosso conteúdo. E aqui o quarto princípio, ambientes moldam líderes. Aqui eu quero chamar bastante atenção, né? Estamos iniciando uma semana e os ambientes que a gente esteve, as escolhas que a gente fez no final de semana modelam a pessoa que a gente é, o líder que a gente é. As escolhas que a gente fará durante esta semana, os ambientes que a gente vai estar, as conversas que nós estaremos, também modelam a nossa liderança, modelam a nossa forma de agir, o nosso comportamento, as nossas entregas. O quinto princípio é compartilhar. Então, a gente vai provocar de vez em quando vocês a usarem aqui o chat, a ter momentos também lá na comunidade, para quem não está ainda, acessar a comunidade, estar na comunidade, para que tenha mais facilidade de estar nessa sala VIP agora. E com respeito, disciplina, para nós, respeito é essa oportunidade que a gente tem de ouvir o outro, de respeitar sem julgamento, de ter disciplina, e a disciplina é de estar aqui na segunda 77, começando por isso. Seguimos na disciplina, aplicando o conhecimento adquirido aqui. E o sétimo aqui, pequenas evoluções geram grandes resultados. Dito isso,
Nossa conversa agora tenha papel e caneta na mão, porque além de várias conversas que a gente vai ter aqui, no final também a gente quer desafiar você a aplicar isso de uma maneira bastante assertiva. Tudo é aula. Aqui apresentamos então a proposta desse movimento e os 7 princípios. Se você é líder, se você é empresário, vi aqui também na live empresários entrando. Então, se você atua nessa posição de influência, se você atua nessa posição de direcionamento de pessoas, você precisa reforçar a cultura. E é o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então façam isso. Karina, suas férias estão chegando. Eba, que notícia boa! Ela vai me dar férias, gente. Olha só, que notícia boa, vocês estão felizes? Eu tô super, ela vai me dar férias. Pronto. A nossa conversa hoje, ela vem em formato talvez de storytelling aqui, porque algumas coisas aconteceram, movimentaram a nossa semana anterior e, e algumas coisas se fizeram muito reflexivas. E eu começo, claro, suas férias estão chegando, porque aqui, né, estamos iniciando a semana, os movimentos que a gente vai fazer, tudo isso fortalece a nossa programação do nosso ano, das nossas férias, dos nossos finais de semana. Então, por isso que eu comecei assim. Quando eu digo as férias estão chegando, aqui a provocação é que você imagine comigo nessa aula de hoje que as suas férias estão chegando e você vai fazer aquela viagem dos sonhos. Simulem junto comigo, Karina, ó, da nossa aqui faz muito Eu sentido. já tô lá, eu já tô lá já. Tu falou, minha mente é muito criativa. Muito. Tipo, eu já tô lá. Tu fala, eu já tô, entendeu? Sonhos Adorei, tô inteligente adorando a viagem, aula. então, né? Quando a gente fala, traz esse storytelling aqui, o nosso convite é que vocês imaginem então que as férias estão chegando, que vocês vão fazer a viagem dos sonhos e que essa viagem dos sonhos ela vai ser feita de carro, porque ela é para a Argentina. Dentro da sua visão de sonho, né, de visão de viagem dos sonhos, ela é de carro e ela é em família e ela é para a Argentina. E trago isso porque, claro, a Karina sabe, a gente conversa várias vezes sobre alguns movimentos nossos e nossos sonhos, e esse tá no radar nosso aqui também, dentro da nossa casa para fazer, e aí por isso que eu trago para vocês esse storytelling inicial aqui. Quando eu trago esse storytelling, é porque a gente tem esse sonho, tem esse movimento aqui para que deseja fazer em julho, nas férias. Só que semana passada aconteceu um movimento que foi de falta de combustível, paralisação de BR, e foi um negócio que trabalhou com as nossas emoções. Semana passada, Kai e eu estávamos no movimento aí com algumas parceiras também, Bianca em Floripa, Bruna em Itajaí, para encontrarmos RHs e levarmos aí evolução, desenvolvimento, promoção de ambientes de crescimento para Itajaí e Floripa. E na quarta-feira, na terça-feira já foi dito que haveria paralisação. Quando veio essa comunicação para nós ficamos com as nossas emoções precisando ser trabalhadas, né, calibradas, e também a gente teve algumas incertezas. Quando tudo terminou, tudo fluiu, a gente insistiu em seguir com a nossa programação. Eu estava voltando para casa e aí até mandei mensagem para o meu marido, porque pela situação de ter escassez de combustível, eu inclusive mandei foto do painel do carro, marcando 17,4 de média que o carro estava fazendo. E eu estava felizona com aquilo. Só que aí eu comecei a observar que pela escassez e porque eu precisava economizar o combustível, a gente tomou alguns cuidados. Karina e eu saímos em algum momento até da casa dela para ir abastecer, com medo de que faltasse, para que a gente pudesse cumprir as nossas agendas. Enfim, houveram vários movimentos. Só que eu vim muito reflexiva. E nessa reflexão, eu pensei, tá, e se a gente fosse fazer essa viagem dos sonhos para a Argentina?
o que nós poderíamos fazer para que essa viagem fosse de acordo com os nossos sonhos. E aí a gente tem várias coisas, não tem? O plano de viagem, entender quais são os destinos que a gente vai percorrer. A gente vai precisar, já estamos olhando, né, o tempo, a hospedagem, o consumo, aonde é possível abastecer, quais são as documentações necessárias. E fomos olhando, né, conversando sobre isso e eu fui pensando nessa aula de hoje. E muito voltado ao tema central da semana passada, que era a escassez do combustível, eu vim no trânsito pensando que às vezes a gente anda na reserva. Às vezes a gente arrisca muito viajar sem colocar, fazer um roteiro, sem fazer sem fazer um plano sobre. E às vezes está tudo bem, porque esse movimento ele traz sentimentos que talvez a gente queira, da adrenalina, da surpresa, enfim. Mas eu quero chamar a nossa atenção aqui quantas vezes, e talvez vocês já tenham vivido isso, né? De andar com o carro na reserva sem saber até onde aquilo que tem ali no tanque vai te entregar de autonomia, vai te levar. E se a gente traz para essa conversa de hoje, para a provocação que eu quero promover aqui, é que rodar na reserva gera uma falsa sensação de controle. Hoje os carros marcam autonomia, né? E aí a gente confia às vezes naquela autonomia que, dependendo o movimento que a gente faz, altera rapidamente. Porque ele, claro, está fazendo cálculos em cima da média. Só que o rodar na reserva, conheço pessoas que confiam tanto nesse movimento de rodar na reserva que, que às vezes ficam sem combustível, que às vezes ficam na estrada, que às vezes vão ter que fazer caminhada para buscar combustível, que talvez vão ter que pedir ajuda para outro. E esse movimento de estar na reserva é um movimento de que a gente precisa administrar essas emoções, e se a gente traz isso para a liderança, né? Talvez frases que a gente tenha lá com o nosso time. Ah, não, não, isso aí eu já logo resolvo. É só mais essa semana. Talvez uma frase que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa é: ah, eu enxerguei que algo está acontecendo, mas depois a gente vê isso. Talvez enquanto líderes, a gente esteja dizendo: agora não dá tempo de parar para olhar para isso. Porque talvez eu não tenha um tempo, quando eu estou dirigindo e estou na reserva, quero chegar em tal lugar, eu saí, no curto tempo, acredito que vai dar e posso ter surpresas. Na liderança, existem frases como essa que podem vir e nos deixar em risco, deixar com essas emoções afloradas. Quando estamos na reserva, e aqui vou trazer na versão, né, da conversa do carro, se a gente vai subir um morro, tem um morro aqui pertinho da minha casa, e que se eu olho o consumo de combustível, às vezes dá 1 para 1. Se eu vejo uma subida, minha ansiedade ela aumenta, a minha performance diminui. E se eu olho para a versão do time, se eu ando na reserva, olhando para essas frases, só mais essa semana, depois a gente vê isso, talvez eu tenha um consumo energético meu tão alto, né, de emoções mesmo, aqui de incômodos, e que eu não consigo fazer a entrega, atendimento de meta, né, a retenção dos colaboradores, porque existem momentos de subida, existem momentos de pressão, existem momentos de situações na liderança que vêm e que balançam a minha emoção e o clima do time. Então, aqui a provocação é avaliar no seu dia a dia, né?
como você tem mantido o tanque aí do seu time, dessa potência que você tem na sua mão, que é esse grupo de pessoas que buscam os resultados junto com você. Porque talvez, se algum movimento de subida, talvez se algum movimento de pressão vier a existir, talvez ou você ou o time não tenham combustível suficiente para seguir essa viagem. Nesse movimento de reserva, dentro dos times, só deixa eu aqui. Turma que está na live, aqui no link desculpa, nos stories, tem o link dessa aula VIP. Cliquem lá nos stories e venham aqui para a aula secreta dentro do Zoom. Vem. Se nós estamos na reserva no nosso time, na nossa empresa, provavelmente pequenos conflitos viram grandes problemas. Porque o comportamento do líder que está na reserva, que está com pouca energia, vai ser de isso se resolve sozinho. Não vou olhar para isso agora. Agora eu não tenho tempo. Talvez nesse time em que líderes que arriscam andar na reserva, as pessoas perdem paciência mais rápido. Porque o líder calibra a emoção do time. Se o líder vem na segunda-feira, vamos falar do dia que a gente está assistindo essa aula ao vivo, né? Ele vem com pouca energia, cansado do final de semana, se ele vem nervoso, estressado, se ele vem com emoções aqui que não potencializam o seu time vai reagir dessa forma. Aqui as entregas caem, aqui o clima pesa. Então, é importante agora a gente fazer essa análise de quem nós estamos sendo no nosso time, na nossa liderança. É importante a gente avaliar isso, porque na reserva, o carro tem uma autonomia, mas a reserva, ela é em torno de 10% da capacidade do tanque total. Segundo a Gallup, 23% somente dos colaboradores estão dos colaboradores do mundo, tá? Isso é uma média mundial, estão engajados. Então a gente tem um espaço de colocar energia, de colocar atenção, e aí, claro, parabenizando quem está na sala, né? Quem dedica esse tempo para estudar, para engajar mais o time. Então, esse é um número que pode ser muito potencializado por ações em conjunto. Se a gente olha para isso, a maioria do time está na reserva ou bem perto da reserva, não é? Que a gente possa, agora, mais do que nunca, pegar esse caderno que a gente tem aí e começar a tomar decisões. Porque às vezes, talvez, às vezes, a gente tem pouco para colocar no tanque. E no começo da jornada da gente, talvez muitos se identifiquem, lá quando a gente compra o nosso primeiro carrinho, quando a gente começa a nossa vida profissional, muitas vezes a gente não tem dinheiro para encher o tanque. A gente coloca pouco, às vezes, e lembro na época de ser R$ 20, R$ 30, talvez R$ 50 para andar mais um pouco, porque é o recurso que naquele momento a gente tem. Agora, esse recurso que a gente já tem, e lembro de novo, muitas vezes a gente vive isso lá no início da nossa carreira. O nosso conhecimento ainda é pouco, a nossa experiência ainda é pouca, e é por isso que a gente consegue ir colocando aos poucos combustível nesse tanque. Para dar uma autonomia maior, para que a gente possa fazer viagens mais longas, para que a gente possa ampliar lá no início os nossos sonhos. Só que talvez hoje, muitos de nós já temos mais conhecimento e experiência e ainda insistimos em abastecer pouco. Insistimos em ficar pouco tempo no posto, colocando pouco, porque a gente talvez não se planejou, talvez a gente tenha aí alguma crença em relação a isso. Agora, quando a gente abastece pouco,
No caso aqui, né, a provocação tem líder que até para abastecer, mas abastece 50 e já resolveu. Por quê? Porque ele dá um elogio lá uma vez ou outra, né? Não fala sobre cultura, não fala sobre comportamentos aceitáveis, não fala sobre as metas, não tem ritual de reunião como a gente está construindo por aqui. Quando faz reunião, fala e as pessoas nem entenderam por que foram chamadas, porque elas não são escutadas, né? Resolve conflito, mas acaba não tratando a causa porque não investiga, não melhora. Então, esse líder que por vezes opta em, vou participar só de um movimento aqui, outro ali, esporádico. Esse líder que, hoje eu não vou falar sobre isso. É segunda-feira, a gente tem uma reunião marcada às 9. Mas acho que eu não vou fazer porque eu não me preparei. Esse é o líder que abastece pouco. Agora, essa manutenção superficial, essa manutenção esporádica, essa manutenção que acontece só de vez em quando, ela não sustenta a performance consistente. Ou seja, se eu fizer só de vez em quando, sem um plano, sem gerar uma cultura sobre isso, sem gerar essa segurança para o time de que as coisas vão acontecer, não mantém resultados consistentes. E a gente sabe, é segunda-feira, a gente vai olhar para a meta, a gente vai olhar para aquilo que precisa ser entregue. E se eu faço isso com sabedoria, com cultura, com rituais com o nosso time, a gente vai ter melhores resultados. E se eu não tenho time, eu posso olhar para isso, para a minha vida. Qual é o plano da semana? Qual é a rotina, o ritual que eu quero construir? Então, aqui é importante a gente olhar. Agora, o que a gente também observa é que existem pessoas que completam o tanque. E foi o movimento que a gente acompanhou na semana passada. Filas nos postos, postos sendo fechados às 8 horas porque acabou o combustível. Então, o que aconteceu, né? Aconteceu um movimento também de medo, de urgência. Aconteceu um movimento de se eu não me movimentar agora, eu vou ficar sem. Se eu não me movimentar agora, eu não vou conseguir cumprir meta, eu não vou conseguir cumprir, eu não consigo viajar. Eu não consigo voltar para casa, que era uma das situações que acontecia na nossa mente. Não é? Porque e se o trânsito parar, e se as vias forem bloqueadas, e se não tiver mais combustível, isso tudo passou na nossa cabeça. E quando a gente olha para esse movimento, a gente faz movimentos, a gente se sai do lugar que a gente está só para encher o tanque. Quando a gente faz esse movimento só para encher o tanque, a gente, ao fazer isso, tem uma sensação boa, porque a gente vai viajar depois e vai precisar fazer esse movimento de novo, e a gente quer sentir isso de novo. Esse movimento de eu estou preparado, eu não vou passar o perrengue, porque eu vou estar preparada para isso. Então, o mínimo que nós temos que fazer é abastecer. Até aqui, chego dizendo: vocês estão abastecendo. Seja pelo Zoom, que é onde a gente quer estar com vocês, seja pela live que está aberta aí, para que a gente tenha vocês cada vez mais na comunidade e possam estar conosco aqui. Só que abastecer também não é o único olhar, não é? Porque nada adianta um carro de tanque cheio se eu não fizer essa manutenção, se eu não souber dirigir, se eu não cuidar desse carro. Então, olhando para isso, nós trazemos essa leitura agora para dentro do nosso time. O combustível é essa energia, é isso que movimenta. E se a gente olhar agora na nossa posição enquanto líderes, o combustível é essa energia que a gente gera no time, é essa motivação. E a motivação aqui, a gente traz um motivo para a ação, né? Então, nós temos o combustível aqui nessa segunda-feira, nesse início de semana, em que o líder
Preciso fazer movimentos explicando, envolvendo as pessoas para que elas queiram se movimentar para a meta, elas queiram se movimentar para a ação, que elas se sintam parte disso, elas tenham conexão com essa empresa, com esse time, com aquilo que elas fazem, elas entendam o impacto que isso gera na comunidade, nos clientes, que entenda que o trabalho contribui para a realização dos sonhos pessoais. É olhando para isso, para esse reconhecimento desse movimento, que nós identificamos que é através de um trabalho bem feito, de um trabalho com garra, que os meus sonhos de viajar de carro para a Argentina pode ser alcançado. Então é esse olhar que, enquanto líderes, precisamos ter para que a gente possa motivar o time. Agora a gente precisa calibrar pneu, tá com pneus bons para essa viagem, para trazer essa segurança, para trazer essa confiança na viagem. Se eu olho lá para o time, nós precisamos cultivar um clima de trabalho que gera essa confiança. E líderes, a confiança ela é construída tijolinho por tijolinho quando eu falo algo e eu cumpro. É nesse movimento que a gente melhora o clima, melhora as relações e consegue confiança. Precisamos cuidar do motor, fazer a troca de óleo. A gente precisa entender que o carro tá bom para essa viagem. Dentro do negócio, um movimento forte e firme acontece com o fortalecimento da cultura, de processos. As pessoas precisam saber qual é o passo a passo, qual é a próxima etapa, a importância da qualidade do seu trabalho para o próximo. Precisa saber o que faz primeiro, o que é prioridade. As pessoas precisam saber quais são os comportamentos que são esperados e por isso que cultura é tão forte. Nós precisamos também olhar para o painel que. Ah, Kátia Kizan! Vamos junto, viajar junto, então. Nós olhamos para esse painel que no carro comunica tantas coisas, né? Tem luzinha que aponta para a situação do carro que esquenta, né? Para falta de tração muitas vezes na estrada, ele vai sinalizando. Agora, lá na empresa, lá no time, esse painel somos nós líderes comunicando de maneira clara, objetiva, assertiva. É o líder que dá o feedback, trazendo, olha, o jeito que está sendo feito é o jeito que a gente esperava que fosse feito. Parabéns. Olha, a forma como foi feito esse trabalho agora não segue o processo que a gente desenhou. Precisamos melhorar isso. O que falta? Clareza no processo? Falta treinamento? Então, é esse alinhamento, essa comunicação, esse ritual. Líder que não é aquele que acelera mais. Agora é aquele que garante que o time não se quebre no caminho. Quando a gente fala isso, a gente traz essa certeza de ter esse time treinado, capacitado, as pessoas certas nos lugares certos. Por isso é preciso, sim, abastecer, trazer esse reconhecimento genuíno, clareza no propósito, porque as pessoas não desistem das empresas. Elas desistem ou do líder ou do lugar em que elas não se sentem não sentem que fazem parte. A gente precisa sim olhar para os pneus, calibrar, e quando a gente fala dessa palavra calibrar, é fazer essas conversas. E aqui, atenção, você líder que está aqui conosco agora. Existe alguma conversa que você está procrastinando? Porque talvez hoje é o melhor dia para que você possa fazer isso. Porque amanhã pode ser tarde demais. Alinhem as expectativas com o time de vocês e revisem. Façam essa análise com vocês, enquanto líderes, de entendimento de verdade aí, o que falta, onde você pode ser melhor. E para com o time, cultivem a cultura do feedback pontual, do feedback com uma análise total das tarefas da pessoa e treinem o time. É importante demais o líder ter esse olhar. Chegando aqui na reta final, Karina, trazer o desafio, né?
O time de vocês sentem que está de tanque cheio? Tá com combustível, energia, conexão para entregar a meta, para fazer a viagem dos sonhos, para olhar lá para o norte, para aquele plano e conquistar? Você está abastecendo o seu time? Existem reuniões. Essa semana você tem uma reunião, uma conversa com o time? Nessa semana, tem alguém aí que está vencendo o prazo de experiência que você precisa fazer essa análise, fazer essa conversa? Nessa semana, tem alguém que vai entrar na empresa e que você preparou a entrada dessa pessoa, preparou o time para receber essa pessoa? E a pergunta que pode doer agora: o que que você está evitando revisar? Talvez aqui a gente tenha oportunidade de fazer o que a gente já tem na bagagem, na nossa experiência. Lembra lá na segunda etapa, talvez a gente já tenha conhecimento, só falta aplicar. Agora, se te falta conhecimento, eu vou aproveitar esse movimento para te fazer um convite. Dia 7 de abril, nós vamos iniciar a turma 36 da Escola de Líderes Greca. Vai ser de maneira online, em que você pode assistir da sua casa, do conforto da sua casa, se quiser assistir no conforto da sua televisão. Agora, é um movimento que precisa ter, sim, o seu compromisso nessa viagem, para que de verdade você possa trazer mais resultados para o time e para a sua vida, já que sim, você é responsável pela sua carreira e seu time também. Lá a gente vai ter 11 encontros. Vão acontecer à noite, a partir das 18 horas, a cada 15 dias. As matrículas estão abertas e é um time que tem o mesmo desejo de evoluir que estará lá. É um time que quer fazer grandes viagens, contar grandes histórias, celebrar grandes resultados. Então é dessa forma que eu encerro a conversa de hoje, nessa aula de hoje, para que a gente tenha, sim, aqui tomado decisões do que pode potencializar a viagem da nossa semana, para os resultados que a gente espera ter, viver, compartilhar e celebrar com o time que sai já na sexta-feira. Quero aqui agradecer também a vida de cada um que participou e vai assistir essa aula depois. Agradecer a vida da Gre, a dedicação em criar o conteúdo, em organizar tudo, porque tudo leva tempo, né? Para estudo, para organização. E como a gente fala, ensina e vive, tempo é vida. Então, foi um tempo de vida dedicado a gerar esse conteúdo para que as pessoas recebam a nossa mensagem mais longe. Então, agradecer quem esteve presente, quem estará online, agradecer a Vida da Gre, obrigada pelo conteúdo, por nos fazer viajar na sua. Aí, ó, estar com vocês na segunda me abastece. Obrigada, Kátia Monstra! E nós também nos abastecemos, né? Porque é uma troca. Então, agradecer. Que seja uma semana incrível para todos. Fica o desafio. Mesmo quem vai assistir depois, não tem problema. Façam o desafio, porque uma ação decidida na segunda-feira torna a semana toda diferente. Certo? Obrigada, Gre. Obrigada. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.